Pessoal, nessa aula vamos falar sobre corrente. Vamos entender o que é fluxo de corrente e o efeito da corrente no circuito. O fluxo de corrente é os elétrons ordenados ao longo do condutor. Vamos entender aqui um pouquinho. A gente já viu nas outras aulas, mas essa aula é muito importante. A gente agora vai focar propriamente dito no que é essa tal de corrente. A gente já falou muito de percurso do elétron, o elétron percorre do polo positivo para o negativo positivo, do positivo para o negativo, mas não falamos o nome disso. E o nome disso é corrente elétrica. Ela, a partir de hoje, isso vai estar na sua vida para sempre, tá? A gente precisa entender bastante esse conceito, porque ao longo de todo o nosso curso a gente vai falar sobre corrente elétrica, tensão e resistência. A gente vai falar muito disso. Vamos ver esse GIF pequenininho aqui, que mais uma vez são os elétrons em movimento, tá? Ao longo do condutor. Tá? O que é condutor? Condutor é um fio de cobre, de alumínio, enfim. O que a gente vai diferenciar agora das aulas anteriores é o sentido da corrente. Antes, e não era mentira, o fluxo de corrente é sempre do negativo para o positivo. Por quê? Porque nós vimos que dentro do átomo, o que percorre são os elétrons. Os prótons ficam parados. Então, sempre o que vai se mover são as cargas negativas para a positiva. Todos nós concordamos com isso. O que foi uma convenção a partir de agora, que é o contrário. Para questões de estudos e fórmulas, nós vamos convencionar que o sentido da corrente é o sentido do polo positivo para o negativo. Isso não muda em nada nos nossos estudos. Só que em questões de fórmula, o lado positivo, né, o mais, o sentido vai ser do polo positivo para o negativo. Mas vamos continuar isso, não vamos nos apegar a isso agora, tá? O que a gente tem que entender? Que, como eu falei anteriormente, quando aplicada uma força, que a gente chama de força eletromotriz, né, que é a nossa FEM, ela impulsiona os elétrons ao longo do condutor, do fio, e ele se move. Esse é o estudo da eletricidade. O que a gente vai entender na corrente, que na verdade, o elétron não precisa percorrer o fio inteiro para gerar alguma força no sistema. Ele funciona exatamente como essa figura aqui do boliche. Na verdade, a mão é o FEM, né? É a nossa força eletromotriz. Quando ele dá a atacada, essa bolinha vai transferindo força para as demais, batendo uma na outra, e a bolinha que vai sair vai ser essa aqui, a da frente. Por isso que você consegue sentir o efeito da corrente logo quando aplica a primeira força, porque ela já vai impulsionando todos os elétrons. Mas claro, a gente está falando isso aqui na coisa hipotética, porque na verdade são bilhões e bilhões de elétrons um do lado do outro, e quando você aplica força, isso acontece instantaneamente, tá? Mas precisamos entender que os elétrons, eles vão se chocando. A diferença é que quando a gente aplica uma força eletromotriz, você começa a todos os elétrons ir para um sentido só. Por isso que a gente tem a corrente elétrica. Quando você está livre no fio, porque os elétrons ficam no fio, eles estão em direções totalmente aleatórias. Está parado, ele está um se movendo para cá, outro para cá, outro para cá, se chocando em direções aleatórias. Quando se aplica a força, ele vai em um único sentido. E aí gera a corrente elétrica. Vamos continuar. Aqui nós temos a fórmula de corrente. Coulomb deduziu algumas fórmulas e fez alguns estudos de cargas e conseguimos o efeito da corrente através dessa fórmula. O que essa fórmula diz para a gente? I é a corrente, I, que é medida em ampere. Temos a carga em Coulomb, que a gente precisa saber qual é a carga do elétron, e o intervalo de tempo. Então ela deduz apenas que a quantidade de elétrons que passa no determinado ponto do condutor é um intervalo de tempo que é em segundos. E nisso a gente tem o valor da corrente. A corrente é
quantidade de elétrons que passam em um ponto do condutor no intervalo de tempo pré-determinado. Essa é a corrente. Corrente é o fluxo de elétrons, tá? E se a gente aplicar a mesma tensão, consequentemente, qualquer seção do fio, qualquer ponto do fio, vai ter a mesma corrente. Se não tiver nenhum outro elemento mudando a corrente, ela vai ser a mesma em qualquer lado do fio. Entendemos que quando aplica uma tensão, todo o fio carrega da mesma forma. A gente vai entender muito mais isso para frente. Aqui são os conceitos. Com relação à simbologia, as unidades medidas, ela, numa fórmula, é representada sempre pela letra I ou letra A. Alguns autores botam letra A, mas geralmente letra I. E sua unidade de medida é o ampere, que é sempre a letra A. Tá? Tipos de corrente. Basicamente temos dois tipos de corrente, que é a corrente contínua. A corrente contínua o nome já diz, mas ela, ao longo do tempo, ela não vai variar a sua quantidade. Se aqui, por exemplo, for 10 amperes, ela vai ser 10 amperes em qualquer momento ao longo do tempo. Já a corrente alternada é totalmente diferente. Ela vai variar conforme essa onda senoidal. Isso, a corrente contínua, muito usada em aparelhos elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos, e a corrente alternada muito usada em tomadas, circuitos residenciais e prediais. Elas também são muito usadas juntas, tá? Porque, por exemplo, um carregador de celular, ele vai ter uma ponte retificadora. A gente vai falar isso mais para frente, mas basicamente a ponte retificadora são 4 diodos ligados dessa forma. Aí ela vai ter a ponte retificadora aqui, e você vai entrar de um lado a corrente alternada da tomada, né? Corrente alternada, e vai sair corrente contínua. Desse lado fica na tomada, do outro lado sai para carregar seu telefone. Elas são usadas muito juntas também, tá? É muito comum a gente ter os dois tipos de corrente trabalhando assim, bem em conjunto, mas é basicamente isso. E no circuito, a gente já viu lá na frente, mas eu vou falar um pouquinho diferente aqui, que a gente já viu os efeitos no circuito, né? Que a corrente é o fluxo de elétrons no fio. E olha como que ela é medida no instrumento. Você vai ver que a tensão é diferente, mas por enquanto a corrente, o instrumento de medição, que a gente chama de amperímetro, ele está em série. Porque o amperímetro vai medir é o fluxo de elétrons ao longo do fio. E ele mede a quantidade. Ele faz aquela fórmula que a gente apresentou, né? Que é a fórmula I é igual a Q sobre ΔT, que ΔT é T menos o T maior menos um T menor, né? Que é o intervalo de tempo. Intervalo de tempo pode ser de 0 a 5 segundos, mas pode ser de 2 a 7 segundos. Isso também é o intervalo de tempo. É o mesmo intervalo que esse, só vai medir em pontos diferentes do tempo. O amperímetro, ele calcula essa fórmula aqui automática. Tem aparelhos que calculam essa fórmula que mede a corrente. Vamos mexer bastante no multiteste, mas por hora a corrente é essencial no circuito. Você vai ver ela ao longo de todo o curso a partir de agora. Sem ela não temos nada. Sem ela não temos lâmpada acesa, não temos máquina de lavar. Ela é primordial para o estudo da eletricidade. Até a próxima aula.